Eu vou tentar nesse vídeo juntar o máximo de informações que remetem ao início da informática, do qual eu tenho conhecimento, né? São alguns tipos de pedaços de história e que serão, então, portanto, contadas por mim, né? Então, de repente, falte algum tipo de informação ou então esteja errado. Então, por favor, não me julguem tanto assim. E é sobre a informática. Quando eu comecei na informática, eu tinha meus 6, 7 anos. Tudo isso tem parte no livro Inteligência, Ridiculous EA, né? Tem o link aí embaixo. E eu iniciei num computador de 8 bits. Meu pai, programador, junto com meu tio, programador, compraram um kit, um computador de 8 bits, montaram tudo e ligaram na TV de sala. E eu fiquei do lado, lógico. E fiquei encantado. Era um computador e tudo mais lá. Bom, o importante aqui para a história é o seguinte, é que o computador ele tinha um software básico para programação nele que se chamava BASIC. E os computadores de 8 bits, eles não conversavam entre si. Então o que você fazia um não servia no outro. É o que ocorre hoje. Um aplicativo da Apple você não consegue instalar no PC. Você tem que ter uma versão para ele. Mas os arquivos que ele gera geralmente servem de um para o outro. Naquela época nem isso era possível. Bom, o interessante era o quê? É que todos os computadores tinham a versão BASIC, que era uma linguagem básica que ela permitia você construir algumas coisas, né? Era difícil utilizar o computador naquela época como uma produção real para uma empresa, por exemplo. Mas mesmo assim, meu pai e meu tio conseguiam fazer emissão de etiqueta de carta, né, que eles chamavam de mala direta, controle de estoque, né, cadastro de produto e algumas coisas assim. Então, nesse micro de 8 bits, o TK2000, ele era bastante limitado. Mas como que chamava essa linguagem que estava lá? Micro, tracinho, soft, espaço, basic. Olha que interessante. E depois tem o TK3000, né? Ambos eram da Apple. Então, olhem só. Lá nos primórdios, Bill Gates e o dono da Apple, né? Esqueci o nome dele. Isso às vezes ocorre. Eu não vou fazer o corte, não. Vou procurar aqui certinho. Esses dias eu procurei fundador do McDonald's, né? Steve Jobs, né? Nem apareceu ainda, agora apareceu. Pois então a Apple e a Microsoft, eles trabalhavam juntos, né? E quando você vê a história, tem um filme chamado Piratas no Vale do Silício. Tem no YouTube para assistir ele. Ele é muito interessante. Mas e fala sobre isso. Então, eles já trabalhavam juntos, né? Um tinha o hardware, né? A velha história, e o Bill Gates tinha o software. Bom, o que eu queria deixar mais claro nesse... então, e aí no TK3000 ele era um computador maior, você poderia colocar uma placa nele chamada TK-Works, e com essa placa eles poderiam instalar drives, né, que eram os disquetes
que eram quadrados, mas dentro do interior dele era um invólucro de plástico com limalhas de ferro, que ele era um redondo, circular. E você tinha de um lado, do outro, né, para colocar nele. E então você tinha também já o DBase, você tinha uma planilha eletrônica, tudo feito pela Microsoft, né? A Microsoft que fundou vamos dizer assim, não sei se inventou no caso, mas eles foram os pioneiros a disponibilizarem, por exemplo, a planilha eletrônica, né? E antes do Lotus 1, 2, 3, isso aí. E tinha uma placa chamada CP/M, que permitia 80 colunas, tinha umas coisas muito legais nele. E esse computador, ele já permitia fazer aplicativos, as empresas já começavam a utilizar ele. E ele tinha também as impressoras, né? Você poderia... E as impressões dela, era legal que o nome das impressoras eram sempre nome de mulher. Então era Amélia, Mônica, era bem interessante. Bom, então, já falamos sobre que a Microsoft fazia o software para os hardwares da época dos micros de 8 bits. Isso antes do PC. Então, o que temos mais aqui? Logo em seguida, começaram as outras empresas a fazerem computadores também. A Prologica, a Sinclair, né? Era o Expert Hotbit, né? Só que eles também não eram compatíveis. Nesses outros, eles tinham versões parecidas com o BASIC, adaptado para eles, que a maioria não era da Microsoft. Bom, com o avanço da Prologica principalmente, os processadores eles começaram a ser 8+8, né? No caso do TK2000, o processador era 6502. Ele é um múltiplo de 256. Se você for somando, né, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 9196, 18, 19, e assim vai até chegar 6502. Fizeram o 8088, que era o processador do PC. E os primeiros eram o XT, que é aqueles caixotões. Neles já vinham o disco rígido, que era o Winchester. Então, se no disquete cabiam, no começo eram 512K, depois era 1024, depois era 3,5 polegada, que eram os disquetinhos pequenininhos. E nesse aí era o disco rígido, que eram várias fatias de ferro, e eles eram imantados, e ali eram gravadas informações. Era um avanço. E tinha nele, ou então, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, né? Sistema de gerenciamento e tudo mais. E esse DOS, quando ele foi vendido para a IBM, eu acho que todos, né? Talvez se lembrem que a IBM, na verdade, sobre o sistema operacional, ocorre o seguinte: o Bill Gates, ele estava preocupado porque a IBM já iria lançar o computador de 16 bits. E o que ocorre? Quando um computador ele é de 8 bits, eu vou tentar explicar para vocês a grosso modo. Imagine uma pista de estrada, né? 8 bits seriam 8 linhas, 8 faixas onde os carros podem passar. Um micro de 16 bits, ele teria 16, o dobro de pistas. Então, quando o processamento ele ocorreria no clock, que é por segundo, o PCXT ele tinha 1 MHz de clock. Ele conseguia fazer o cálculo de 16
instruções, 16 milhões de instruções por segundo. No 8 bits eram 8. Só que, lógico, no 8 bits ainda era menorzinho ainda, porque ele não tinha capacidade de gerenciamento de memória. Sendo que no de 16 bits já duplicava a capacidade de memória. Eu acho que na memória ele nem é, ele é elevado, uma coisa assim. Mas bem, era muito grande. Por isso que hoje em dia, quando fala, tem um micro de 64 bits, por que não faz um computador de 128, 256 bits? Porque não tem necessidade. E existir muito mais faixas do que carros possíveis para caminhar, compreende? Por isso que hoje em dia não tem micros assim. Bom, voltando ao assunto. Então esses computadores de 16 bits, a IBM queria lançar de qualquer maneira. E o Bill Gates estava preocupado, porque ele não tinha terminado um sistema operacional ainda. E ele queria colocar o sistema operacional, porque ele ia ganhar dinheiro e tudo mais. Então eles foram atrás, eles ficaram sabendo, o sócio dele, que um programador tinha um sistema operacional quase pronto. E foram até lá. E esse programador vendeu para eles por, acho que foi 10 mil dólares. Uma coisa assim, ou 20 mil dólares. Mas tenho quase certeza que foram 10 mil dólares. O Bill Gates não foi junto nessa conversa, para não mostrar interesse. Aquela coisa de pessoas que compram, né? Então foi lá e escamou, né? Escamou. Ah, mas o cara deu o preço de... Bom, tudo bem, cada um tem sua consciência. Escamou o programador e trouxe o código. Conforme trouxe o código, o programador do Bill Gates sentou lá, já modificou tudo, colocou outro nome, já adicionou tudo lá e partiu para reunião com a IBM. Na reunião da IBM tem um momento histórico, que é o momento que mudou o mundo, né? Principalmente no sentido de... Aquele momento foi um momento divino, né? Porque mudou a história de tudo. Parte de conceito, de vendas e tudo mais. Porque a IBM se ofereceu para comprar o sistema operacional, o MS-DOS. Mas o Bill Gates teve uma ideia. Ele falou, não, pode dar. Né? Me dê $1 por cada venda. O dono da IBM falou, poxa, $1 por cada... Né? Pode? Então já assinou de cara. Mas por quê? O Bill Gates ele teve uma visão nisso daí. Todos os equipamentos iam estar rodando a versão do MS-DOS, a versão 1.0. E quando o Bill Gates falasse assim, vamos lançar a versão 1.1, eu vou te cobrar $5. A pessoa vai pagar $5 para utilizar um computador que pagou $1.000, né, que era mais ou menos a faixa de preço naquela época. Por que serão $5? Só que aí a multiplicação com um monte de coisa não ia nem ter que pagar algum tipo de coisa para a IBM. Percebem? Foi uma grande jogada, né? O coitado do programador lá, ele poderia sim ter trazido junto, trabalhando, mas tudo bem. Ele e foi esse sucesso. Eu me lembro bem quando lançou a versão 3.3 do DOS, todo mundo queria porque ela tinha muitos ajustes e tudo mais. Isso ocorre hoje. Vocês veem parte de games quando são lançados sem terem acabado. Bom, está chegando na parte que eu queria. Aí tinha o Steve Jobs, lembrei o nome dele agora. Ele já estava também, né, na concorrência, sempre esteve construindo computadores, né? E ele tinha acho que ele já estava lançando o Macintosh, ou estava para lançar o Macintosh, mas ele tinha vários computadores da Apple, né? Tinha alguns até engraçados, que era o monitor de tubo junto com a CPU e saía o teclado. Bom, mas ele tinha o mercado dele, porque os computadores da Apple geralmente eram muito bons, principalmente na área gráfica. E a área gráfica, que
o Steve Jobs estava se especializando. Mas o que ocorreu? Eles precisavam de uma interface melhor, né? E tinha uma empresa que ela se chamava Xerox, né? Hoje as pessoas falam, tira uma Xerox, né? Que é uma cópia heliográfica. Mas no caso, o nome da empresa é Xerox, né? Então não é Xerox, é Xerox. E essa empresa tinha uma interface que para fazer uma cópia de algo, de um documento na máquina deles, eles usavam um dispositivo que você empurrava e permitia que você localizasse para fazer um quadrado e tudo mais lá. E o Bill Gates, quando ficou sabendo disso, foi correndo para lá. E viu essa interface e comprou da Xerox. E pagou para ela tudo mais lá. E aí lançou o tal Windows com mouse, que era o dispositivo da Xerox. Por isso que teve uma briga bem grande com uma época que o Bill Gates trabalhava junto com a Apple, que na apresentação de lançamento lá, ele tirou a camisa da Apple e não trabalhou mais pro Steve Jobs. Que aí ele disse a frase, né? Nós tínhamos um primo que tinha uma ideia e eu fui lá e comprei a ideia. Que mal tem, né? E por isso que a briga a Apple não pode processar a Microsoft por fazer um ambiente de janelas, justamente por causa disso, porque a interface veio da Xerox e o Bill Gates foi lá e comprou, né? E a Apple não pode falar para a Apple, para a Microsoft, que ela copiou a interface, né? Então é bastante interessante. Tem mais detalhes e tudo mais dessa história que são interessantes também, mas nesse vídeo o que eu gostaria de dizer é que tudo isso que temos hoje, né, de tecnologia, de até trejeitos de se trabalhar, elas têm um conteúdo histórico muito importante. Talvez não faça grande diferença, ou faça nenhuma diferença com nosso dia a dia, mas para quem gosta de saber de alguns detalhes, né, sobre a história, é bem interessante. Terei o prazer de fazer outros vídeos, principalmente na parte de programação, contando a história da evolução, né, das próprias linguagens e tudo mais. Então fica para nós refletirmos, né, que grandes coisas, né, grandes computador é um evento muito grande. Eu acho que o maior foi a televisão ainda, né, o impacto que deu na humanidade, né. Imagina um tempo onde não se tinha imagem, né, e depois, mas a internet e o próprio computador também são, acho que o segundo inovação mundial. Então, às vezes a partir de coisas pequenas, né, uma pequena oportunidade, ela acaba se tornando uma bola de neve e algo muito grande. Gratidão, gratidão, gratidão.